Boa noite, todo mundo. Eu sou Cibele Bustamante, eu sou uma das diretoras do Unesp, junto com o Leandro Miller, né? Eu sou formada em produção editorial e em história também, história mais recentemente, ainda não me acostumei com isso. E eu tenho mestrado e doutorado em design, né? Sendo que eu e o Leandro começamos o Unesp porque a gente sentiu uma necessidade de abrir para o público, quer dizer, para abrir um conhecimento que é muito fechado ali, porque nós dois fizemos faculdade eu fiz produção editorial, ele fez marketing, lá na Escola de Comunicação da FRJ, tem poucas vagas, muito poucas pessoas conhecem, você fica atrelado ali numa necessidade de entrar numa faculdade pública, que é super difícil de entrar e tal, não sei o que lá. Mas a gente via que o mercado editorial precisava de uma profissionalização, de um conhecimento melhor, de algumas coisas que a gente vai ganhando na vida, né, profissional, em vez de ganhar na universidade. Então, como é que a gente faz isso para solidificar isso tudo? E aí a gente começou o Unesp pela pós-graduação em gestão editorial, que isso em 2016, já está na 14ª turma, abrindo agora em julho. Depois dela vieram outras, veio a pós de escrita criativa, veio o curso de preparação e revisão de texto, que a Maria Nenê estava falando que ela acabou de fazer, e a gente começou a abrir outros cursos livres específicos para tocar alguns assuntos, né, e pós para ter uma amplitude maior, né, um aprofundamento maior em determinada área. Então, eu sou coordenadora da pós de design editorial do Unesp, e de gestão editorial, e eu dou curso livre de design editorial para quem quer uma coisa mais curta, né? Dura 5 meses e não 2 anos, não precisa ter graduação em nada, né? Quem quiser mandar o filho de 17 anos que gosta de desenhar, pode mandar, aquela coisa assim, uma coisa mais light. Também dou aula de produção de e-books em design, que vai do basicão até o avançado. E agora eu estou lançando uma série de workshops em criatividade também, para pegar essa parte de criatividade e inovação, que eu acho que para a nossa área é muito importante. E era uma matéria que eu adorava dar quando eu dava aula na universidade. E eu estou com saudade de dar também, então a proposta dessas palestras da gente aqui é um pouco para a gente poder abrir para a comunidade, para quem não conhece a gente, para quem tem interesse na área, mas não sabe se é exatamente aquilo e tal, não sei o quê, para conhecer um pouco, se divertir, achar interessante, ver outras perspectivas. E no meu caso, bater papo, porque eu amo falar e eu falo pra caramba. Então, bem-vindos. A outra coisa que eu queria falar é que a gente está gravando, né? Então, se você não quiser de jeito nenhum aparecer no nosso videozinho que vai para o YouTube, por favor, desliguem suas câmeras, desliguem seus microfones e você será devidamente ignorado. Se você quiser desligar sua câmera, desligar seu microfone e continuar falando com a gente, pode escrever no chat que eu estou lendo aqui ele, não tem problema, tá bom? E bora começar? O tema de hoje é tipografia para design editorial, tá? E pensando numa estratégia de leitura confortável. Quando eu estou falando disso, eu estou pegando uma parte de tipografia que até quem é designer geralmente não estuda isso dentro da universidade, porque quando a gente pensa em tipografia, a gente pensa em fazer a fonte, né? Saber desenhar a fonte, ou escolher fontes magníficas para trabalhos de cartaz e outdoor, e isso, aquilo outro. E eu estou tentando focar exatamente naquilo que o pessoal geralmente não foca, que é como é que a gente escolhe uma fonte para um texto, um livro-texto, né? Aquela coisa, como é que eu ajusto a entrelinha para ficar confortável, né? É uma pegada tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, né? Da gente conseguir ter certeza, se sentir mais seguro naquilo, que para mim mesmo teve muito trabalho para eu conseguir descobrir como fazer isso. E eu, como sou uma pessoa que não paro de falar e também não paro de ler, eu fiquei pesquisando muito justamente sobre esse assunto, tá? Então, eu queria trazer para vocês algumas coisas aqui. Antes de mais nada, um disclaimer muito importante. Todas as fontes que eu estou usando aqui são fontes gratuitas do Google Fontes, então vai aparecer sempre no rodapé o nome da fonte e o tamanho dela para vocês terem uma ideia. Quem quiser, gostei dessa fonte, quero usar ela, copia aí o nome, depois baixa no Google Fontes, que é de grátis, tá bom? E aí, bora aqui, né? Então, o que faz a leitura confortável? Será que é o tamanho da fonte? Será que é o espaçamento entre uma linha e outra? Será que é a fonte que eu escolhi? Aquela fonte é boa, aquela fonte não é boa? Aí tem aquela história da serifa, né? Texto longo tem que ser serifado, ponto.
né? E tem também, contraste, será que é esse o problema? Ou será que é essa dificuldade? Né? Eu fiz a letra muito clara, fiz a letra muito escura. Tem um monte de coisas aí para a gente pensar. E a gente nunca sabe o que vem primeiro, mas na verdade nada disso vem primeiro. O que vem primeiro é tudo isso junto, combinado, né? Para fazer a coisa funcionar. Então a gente vai falar sobre várias coisas aqui, pensando justamente nessa coisa de, tá bom, então, por que eu acho que essa fonte não está tão legal? Por que eu acho que essa fonte está legal? Será que essa fonte está legal? E tentar desenvolver esse olhar aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou começar a destrinchar essa ideia de o que a gente faz com uma fonte, né? O que a gente escolhe, qual fonte a gente escolhe, em qual tamanho, qual isso, qual aquilo, separando duas coisas, a legibilidade e a leiturabilidade, certo? Alguém sabe a diferença entre um e outro? Porque geralmente eu me atenho muito eu não sei qual dos dois que é, mas ao critério de um texto ficar legível, ser possível de ler de maneira confortável, né? Que as palavras e as letras apareçam de forma que fique confortavelmente para ler. Agora eu não sei qual que é. Carol está falando que legibilidade é a capacidade de diferenciar os caracteres, é verdade. E a leiturabilidade é o conforto da gente ao ler aqueles caracteres, que vai depender muito mais do que só se aquele caractere é bem desenhado ou não. Então, a Maíra, quando fala de conforto, está falando dos dois, na verdade, né? Mas é justamente essa coisa, a união de tudo que faz um texto ser mais ou menos fácil de ler, certo? Então, vamos começar pela legibilidade. Como a Maíra mesmo falou, a Maíra não, a Carol, é a facilidade com que a gente distingue um glifo de outro enquanto a gente está lendo um texto, certo? Não sei vocês, eu tenho um filho de 8 anos que às vezes ele desenha um A, eu não sei se é um A, não sei se é um O, e aí fica uma complicação. É tipo isso, né? Essa é a fonte mal desenhada, a fonte que a gente olha e mas esses V. Já viu umas letras cursivas que o N e o R são mega parecidos porque são assim? É todo um revirado assim, e eu me embolo com aquilo ali. E aí, e por aí, né? E isso é determinado pelo desenho da própria fonte. Quem decide se a letra vai ser legível ou não é o tipógrafo que desenhou aquele tipo. Quando a gente escolhe a fonte, a gente pode escolher uma fonte com maior ou menor legibilidade, enquanto, digamos, typesetters, né? A pessoa que vai compor o texto, mas não é a pessoa que é tipógrafa. A gente não vai desenhar a fonte, mas a gente vai escolher qual fonte. E aí a gente tem alguns critérios para pensar na hora que a gente define se uma letra é mais ou menos legível, certo? Primeiro, que são características gerais, a altura do X, a largura dos caracteres, o peso, o contraste grosso fino e a contraforma. E a gente vai falar sobre cada um deles e depois a gente vai passar para a leiturabilidade. Primeiro deles, características gerais, a mais clássica de todas, a ideia do letra com serifa, ou seja, com esses, espera aí, deixa eu pegar meu laser pointer aqui, né, com esses tracinhos aqui, né, não deu para marcar todos, senão eu ia precisar fazer essa letra enorme, ó, né, com esses tracinhos aqui nas hastes, nas bordas, nas barras, que são necessários para uma leitura melhor. Isso, em parte, é verdade. Serifa a gente tradicionalmente considera como uma fonte melhor do que a letra não serifada, que seria assim. Isso porque, em tese, o desenho da letra, né, esse fato de ter essas barrinhas, ajuda a gente a emendar uma letra na outra e continuar lendo, certo? Só que tem uma coisa que a gente brinca, né? Será que parece que as pessoas da medievais que escreviam com aquelas letras todas góticas, super pesadas e tal, né? Que esse pessoal devia ser maluco, porque é impossível ler isso. Não é isso. A gente está acostumado a ler esse tipo de letra. Então, nós, leitores ávidos, gostamos das letras serifadas, talvez porque a gente nasceu e se acostumou a ler ela. E a nova pergunta que tem muita gente discutindo é o que acontece com essa geração que está praticamente lendo só Arial no celular. Será que ela vai ter facilidade em ler essa letra serifada que a gente considera certa ou a correta para se usar num livro? Ou será que ele vai passar para o não serifado? Então, isso aí é uma coisa para a gente pensar. Porque o que nasce primeiro? A nossa facilidade de ler a serifa ou o fato de que a serifa já estava lá, então a gente se acostumou com a serifa?
né? É a história do ovo e da galinha. Será que essa galera que raramente abre um livro, mas está constantemente lendo tudo no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, em letra não serifada, vai se acostumar? Ótima pergunta, né? Então é uma coisa que a gente tem que rever. Aqui embaixo, por exemplo, eu escrevi sempre o mesmo parágrafo, tá, gente? É o primeiro parágrafo que o ChatGPT lançou para mim na hora que eu falei, escreva a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, aqui embaixo, olha, tem ele serifado e não serifado. Para mim, no computador, não faz tanta diferença, né? E a gente está acostumado a ler cada vez mais no computador. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas para outras pessoas, até porque essa aqui tem é um pouco maior a altura do X, a gente se sente mais confortável, mas aí a gente vai falar sobre isso daqui mais um slide. Então, ó, se a gente colocar ela aqui em 18 pontos, vocês veem diferença na facilidade de leitura? Você acha que a facilidade é maior na serifada? Não, para ser franca, não. Não? Você prefere a serifada? Estou achando tão semelhante. Pois Eu acho que depende da superfície, né? Porque a gente está aqui sentado no computador. No computador, sem serifa, fica muito mais, sei lá, limpo. Fica muito mais limpo para se ler as mas aí, características, né? vamos parar para pensar. Se eu tiver isso aqui, então, a gente escreve em serifo ou sem serifo? Isso aqui é meu Kindle, que não é tela e não é... Pois é, assim, eu estou jogando aqui... Mas aí então, eu lembrei aqui que você estava falando uma e outra, e eu lembrei que agora tem umas tipografias sem serifa, mas com uma leve inclinação, elas fazem uma leve inclinação de ponta, que aí fica no meio do caminho das duas. Ela não é com serifa, mas é o desenho, ela faz uma leve inclinação nas pontinhas. Serifa micro. Isso. Pois é, mas a gente tem que pensar nisso, né? Assim, eu não acho que essa geração de agora, né, que não sou mais eu, vai estar fazendo essa obrigação, né, de ser serifado. Não sei. Aqui, o Salve está falando que acha a serifada mais bonita, mas quando o espaçamento é maior. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aí eu estou trazendo outros tipos de letra, além da serifa, não serifa, né? Uma característica geral, por exemplo, é uma letra monoespaçada, certo? A letra monoespaçada, cada caractere vai ocupar exatamente a mesma quantidade de espaço. Geralmente, ela é um pouco mais difícil de ler para as pessoas que estão acostumadas a ler textos longos, porque ela perde um pouco a noção de todo, né? E a gente tem essa coisa de comprimir e de colocar uma letra em cima da outra para entender melhor ela, né? Que nesse caso aqui, por exemplo, né? Então, em tese, isso aqui é mais fácil de ler do que isso aqui, né? Apesar do fato de que também essa aqui está bem mais encorpada, daí fica mais fácil de qualquer jeito. Mas, para alguns tipos de trabalhos que eu faço, assim, eu gosto de programar, eu faço HTML, CSS, Java, JavaScript, essas coisas todas. Quase que obrigatório você usar monospace, porque aí cada letra está exatamente em cima uma da outra, fica muito mais fácil de você ler, porque você não está lendo o parágrafo, você está meio que escaneando ali para buscar uma informação só, e aí ela fica muito útil, certo? Então ela tem seus usos, apesar das pessoas acharem esquisito. Além do uso óbvio de vamos fingir que estamos escrevendo como uma máquina de escrever, porque a máquina de escrever escrevia assim, né? E aí, aqui, olha, uma outra fonte monospace, que é Roboto Mono, e essa Roboto normal. Quais você acha mais fácil de ler? É normal. A normal, né? Normalmente é isso mesmo, a normal vai parecer mais fácil de ler do que essa daqui. Essa daqui, talvez, para quem tem TDAH, tipo eu, colocar numa letra bem difícil faz você prestar atenção em cada letra. E aí você presta mais atenção nas coisas que você está vendo. Então, também pode ser uma estratégia, dependendo do trabalho, mas é meio raro, né? Geralmente a gente acha mais fácil ler essa daqui. Vamos para o próximo. Características gerais. Cursiva. Cursiva é aquela desgraça daquela letra que aparece em convite de casamento,
para você, e ainda escreve, né? No dia 25 de julho, só de, né? Para você ficar 2 horas lá assim, achando que tá bêbado enquanto tá lendo aquele negócio. E às vezes em alguma coisa que a gente quer ter fofurinha, né? O caso do fofurinha, e isso é muito claro, muito normal assim, principalmente agora que a gente anda, que os autores andam entendendo que dá para fazer umas brincadeiras com texto. Aí a gente coloca o quê? Por exemplo, um trecho é uma carta de um livro, né? E aí a gente vai e coloca aquela carta de um livro em letra cursiva para parecer que alguém escreveu, certo? É legal? É legal. O problema é que todo mundo escolhe essa misteriosa fonte assim, que eu quero saber quem aqui tem essa caligrafia. Alguém aqui escreve desse jeito? A minha avó tem 89 anos e escrevia bastante desse jeito. Eu não conseguia ler quase nada que ela escrevia, porque era tão rococó, né, que não rolava. Só quem fez muita caligrafia, né, para escrever muita desenhado. Caligrafia. Ainda mais esses, né, esses coisas rebuscadas assim em cima, eu acho muito doido. Mas, enfim, o interessante da gente pensar é que a letra cursiva não é só essa com cara de casamento, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas letras que são cursivas. E aí a gente começa uma discussão aqui de entender que cada letra cursiva leva consigo uma identidade que esbarra no estereótipo, né? Então, a gente pode fazer um exercício aqui. Vamos lá. Qual dessas letras aqui, o nome da letra é a letra lá no Google Fontes, tá, gente? Vocês acham que o Mozart, compositor do século XVIII, escrevia? Arizônia? No mínimo, né? Ou a Arizônia, essa aí, a Pinot. Pinot, a Pinion ou a Parisienne, né? Pelo menos uma dessas três. Né? Eu acho mais a Parisienne e a Pinion do que a Arizona, mas a Arizona também, essa coisa toda rebuscada. Até Vamos porque lá. usava caneta de Vamos pena, imaginar. Né? Pois né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Um guitarrista hétero, cis, branco, de punk rock. Qual a letra dele? Tem várias opções, mas com certeza não é a Parisienne. Permanente Marker, Hot Salt, né? A Rock Salt, a Walter Tune Coach, talvez, né? Mas essa aqui, por exemplo, é muito punk rock, né? Alguém está falando na Callan. A Callan pode ser também. A Homemade Apple, cá entre nós, é muito feminina para ser um cara de punk rock, guitarrista, cis, hétero, não. Vamos lá. Qual delas apareceria no caderno de uma menina romântica de 16 anos, escrevendo no diário dela e tal? Butterfly, né? Nenhuma. Não. Butterfly Kids? 16 escreve. A Butterfly é muito enfeitadinho, né? Ela poderia até fazer um desenho desse para um título, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que ela ficaria aí. A pessoa está falando aí mesmo. Candy Flower, a Homemade Apple. A Arquitect também. A Callan, a Arquitect. Fica entre nós, lá pela minha quinta, sexta série, a minha letra era entre essa daqui e essa daqui mesmo. Porque eu tinha descoberto que esse negócio de escrever letra cursiva para mim não dava certo, e eu fui para a letra de fundo. Aí, o Salve está falando que a Walter e a Architect ele faz normalmente na mão. É muito parecida com a minha letra quando eu estou inspirado. Então, é essa coisa da gente saber, né, mais ou menos como é que a coisa vai rodar. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Né? É muito normal falar assim, a menina está escrevendo no diário. E aí o diário é da Cristiane F, drogado, prostituída, e a gente quer colocar uma letra Butterfly Kids no negócio, entendeu? Não vai rolar, gente. Assim, a gente tem que pensar, né, quem é a pessoa e que letra ela teria, certo? Vocês fizeram um exercício aqui fácil, e é fácil de escrever isso. Vamos lá, a Maíra está quase matando de rir de mim. Então, vamos lá, no ritmo da Chapeuzinho Vermelho. Essa fonte aqui eu já vi ela sendo usada em livro infantil.
Não vou dizer que não dê para usar ela. Ela tem, assim, ela faz essas ondinhas, né, malucas aí, cansativas e tal, mas dependendo do trabalho, se é um trabalho com textos curtos, né, aquela coisa de uma frase por página e tal, até daria. O problema dela, por exemplo, esse S em cima de um S que não é nada, que não ajuda alunos infantis, tá vendo? Quando você tem dois S's, ele põe um S em cima do outro, ele tem umas coisas assim que não é muito legal para criança. Mas, no geral, dá para passar. Só que aí a gente teria que pôr até menos texto do que isso aqui e com uma entrelinha muito maior, que é onde a gente vai chegar na hora que a gente falar de leiturabilidade. Um título num livro, numa capa, funcionaria tranquilamente bem. Aí, essa daqui passa uma ideia o quê? De brincadeira, de infantil, de divertido. E essa daqui? Da onde saiu essa Chapeuzinho Vermelho? Faroeste. Do meio. Pois é. É a Chapeuzinho Vermelho do Faroeste. Ou a Chapeuzinho Vermelho que fugiu num circo, né? Tem que ser uma das duas. Então, a gente tem umas situações complexas aí para se trabalhar e pensar nessa coisa, certo? E aí a gente esbarra no... Oi? Me lembra do livro do Dumbo. Quando eu era criança, a fonte, eles botaram uma Porque dessa. era do circo. Porque ele era do circo, justamente. Então, do mesmo jeito que cada letra cursiva leva consigo uma identidade própria que esbarra no estereótipo, cada letra fantasia também. Né? Então, vamos pensar aqui, se eu estou com essas letras todas aqui, qual é a letra que eu uso para um restaurante chinês? Essa Shoujumaru? Shoujumaru. Shoujumaru. Um cartaz de filme de terror. Nocifer. A Nocifer. Nocifer. Também dá para ser a Cripster e essa Íter aqui. Halloween Dots também. Dots, Halloween. Halloween, Halloween Dots. A maioria das pessoas nem deve estar vendo essa fonte de tão fininha que ela é. A gente vai chegar nesse negócio de característica de fonte que dá ruim. Fantasma. Ela faz que nem um fantasma, assim. Ela sai e ser ouvida na memória. Sim. Mas aí a gente tem que pensar, essa fonte, aqui ela está em tamanho 48, mas vocês estão vendo em qualquer tamanho, porque cada um tem um tamanho de tela. Mas assim, ela tem que estar absurdamente grande para poder ser vista, né? Por isso que não adianta falar assim, então, o melhor tamanho para a letra é tamanho 12. Essa aqui em tamanho 12 ninguém lê em lugar nenhum, né? Vamos lá, um filme do Sonic, qual letra eu uso? Faster One. Isso. Faster One, né? Aí tem aquelas que a gente já viu, isso aqui é, né, Velho Oeste, ou Carnaval americano, né, que é o circo e tal. Essa daqui, ó, tem uma pegada de comida mexicana, né? A gente tem que ir pensando nessa para ver aonde ela vai ficar, né? Essa daqui tem uma coisa meio eufória, né? Aquelas coisas tipo uma balada, uma coisa da night e tal, não sei o quê, um estilo meio retrô, dá para jogar uns efeitos aí em cima também. Chicago anos 20, Aqui, olha, só de brincadeira, eu não tive tempo para ficar preparando e fazendo tudo bonitinho, mas aqui, olha, essa fonte daqui, essa Caesar Dressing, aqui, é restaurante grego, filme de horror, Carrossel, Faroeste, esses dois aqui são bem, dá para mudar os dois. Velozes e Furiosos, coisas que estão pingando, a gente primeiro pensa em sangue, né? Mas enfim, dá para ser vampiro, dá para ser gelo derretendo, né? Dá para ser várias coisas e o coitado lá do negocinho é yakisoba total, não tem discussão, né? Então a gente pode brincar, é óbvio que a cor influencia, o tratamento, jogar um efeito, uma sombra, um negócio, mas aí a gente já está falando de uma capa, um negócio assim. Miolo, normalmente a gente está falando das outras coisas de fonte, né? E aí a gente vai entrar nas outras coisas de fonte. Primeira coisa é que não basta, por isso, e aí que vem esse negócio de tamanho, o tamanho 12 dá para todas as fontes. Depende. Uma das coisas principais é a altura do X. A altura do X é essa altura que eu marquei em cinza aqui, olha, aonde a maioria das letras minúsculas que não tem ascendente é esse finalzinho do L aqui, esse pedacinho do T aqui, ó, né, vão encostar nela. E aí, tem letras que do mesmo tamanho, tipo a Merriweather e a Bodoni que está aí, elas têm 48 pontos. Mas olha como é que a Merriweather fica muito mais fácil de ler, porque a altura do X dela é maior.
entendeu? E aí é que fica um problema. Quando a gente está lendo um texto muito pequeno, numa fonte com altura X muito baixa, fica quase impossível de ler. Olha aqui, a Merriweather é 11 pontos e a Bodoni é 11 pontos. Essa aqui dá muito mais trabalho de ler. Tenho que me esforçar o olho para ler, né? Talvez no computador de vocês estão vendo uma televisão aí de 27 polegadas, vai ficar fácil das duas. Mas acredita em mim, se diminuir vai ficar difícil, certo? Então a gente tem que olhar para isso tudo, né? Por quê? Ajuda as letras serem mais claramente distinguíveis, né? Reduz a chance das letras se misturarem ou se tornarem ilegíveis mesmo, né? E vai ajudar a minimizar o cansaço visual, melhorar o conforto geral da leitura, se a gente optar por uma letra com uma altura X maior, tá? Eu adoro a Bodoni, mas eu sei que para eu usar a Bodoni, eu não posso ficar nos 11 pontos que eu uso normalmente no livro, fica muito cansativo, certo? Então isso tudo a gente tem que parar para pensar, que às vezes mudando o tamanho mudando a escolha da fonte, a gente pode diminuir o tamanho da letra e economizar papel, por exemplo, em determinados trabalhos. Então, isso tudo a gente tem que pensar, né? Então, aqui, olha, na Bellefair e na Garamond, olha como é que é a diferença de altura do X das duas, né? Aqui, olha, a Garamond é muito mais fácil de ler do que a Bellefair, certo? Justamente por causa da altura do X. Talvez você queira usar uma altura de X menor para ficar mais classe, e tem uma coisa de classe, né, Bodoni, essa aí mesmo, fica bonito, mas aí você sabe que você tem que usar a fonte um pouco maior, tá? Uma outra coisa é o contraste grosso-fino. Contraste grosso-fino é a diferença entre a parte que, nesse caso, dessa fonte aqui, é essa daqui que é mais grosso, e a barrinha dele que está muito fininha aqui, tá vendo? Esse aqui tem um contraste grosso e fino aceitável, normal e tal. Esse aqui tem um alto contraste grosso e fino. Quando é grosso, é muito grosso. Quando é fino, é muito fino. Resultado que esse aqui cansa muito mais para ler do que esse daqui. Olha um efeito mais gritante aqui. Um contraste grosso e fino. Coloca a letra pequena, não dá para ler nada. Esse chapeuzinho vermelho que saiu de um salão de faroeste americano, aquele salão com a menina tocando piano, o povo bebendo, saindo na porrada. Esse aí mesmo. Dá para usar para um título, mas não dá para usar para um texto grande, porque fica muito difícil de ler, né? E aí tem a outra coisa, que é a largura do meu texto. Largura muito esticada, esse aqui está no limite da esticadeza. Ou largura muito condensada, que é muito espremidinha, fica mais difícil de ler, né? Fica mais difícil de ler por quê? Porque a gente tem uma dificuldade maior de conseguir entender como cada letra é, porque ela está fora da proporção normal dela, né? Ela está esmilinguida lá, apertadinha. Certo? E peso. Não interessa se você está usando o Times Roman 12 ou a fonte em tamanho 12. Interessa saber, ela é fina? Porque se ela for muito fina, talvez nem em 12 você consiga ler ela. Né? Imagina lá aquele Railway Dots que a Maíra viu. Eu coloquei ali para alguém falar para mim, mas tem um espaço em branco ali. E eu falar, não tem letra ali. Mas, enfim, aqui é fino demais e aqui é muito pesado. As duas coisas são incômodas, né? O texto muito pesado parece estar gritando na cara da gente. E o texto muito fino, a gente tem que ficar se esforçando, porque ela não tem transição grosso-fino, a serifa dela desaparece. E ela fica muito fininha mesmo, né? Geralmente ela é até mais condensada também, só para complicar mais a situação. Então, vai acumulando aquilo tudo e ela fica muito cansativa de ler. Fora que, se você vai fazer uma impressão invertida, que é tipo, eu quero o fundo vermelho e as letras em branco, pode dar ganho de ponto, que é quando a tinta tenta fechar o espaço que está sobrando, porque caiu no papel e, não tem nada aqui do lado, e aí fica mais fino ainda. Tá? Então, cuidado com letras muito finas. Elas são lindas e cansativas. Contraformas. Contraformas são esses espacinhos bonitinhos aqui, tá vendo? Olha, os espacinhos, tipo esse olhinho do E, que a gente chama de olhinho, né? A gotinha do A aqui, são esses espacinhos em branco dentro das letras. Se a gente está escolhendo uma letra com uma contraforma muito apertada, como essa, por exemplo, né? Essa ultra, ela até funciona bem na hora que você vai para um título, mas para um texto muito grande, parece uma mancha, parece que a pessoa pintou uma tarja, assim, fica muito mais difícil de ler,
né? Então é outra coisa para a gente olhar para a letra e falar assim, poxa, será que o problema dessa letra não é que a contraforma dela está muito apertadinha? Que aí na hora que eu diminuir o texto vai desaparecer? E é importante pensar nisso também, porque quando a gente vê no computador é uma coisa, na hora que imprime é outra. Então, eu sou aquela tia chata que fica falando para as pessoas, gente, testa, faz uma página, imprime uma página em casa, olha, né? Porque no computador parece lindo, maravilhoso, na hora que você chega no... E, assim, a experiência de saber, por exemplo, que eu posso usar a Georgia tamanho 11 com espaçamento 13.2, assim, blá, 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 vem com 30 anos de emprego. E aí, com 30 anos de emprego, você tá louco para se aposentar. Então, assim, aprende logo essas coisas logo de uma vez, faz umas amostras, pendura na parede, né? Porque você leva muito problema se não fizer isso. Vamos mudar de assunto. Leiturabilidade. A leiturabilidade já é a facilidade com que alguém consegue ler aquele texto, né, de acordo com como ele é configurado ou formatado. Em inglês eles têm a palavra typesetting, que eu diria que é uma composição de tipo, mas aqui no Brasil ninguém ajuda, porque composição a pessoa acha que eu vou desenhar a fonte do mesmo jeito. Não é isso, não. É como é que a gente vai organizar essa fonte. E isso é determinado pelo designer. Ele escolhe a fonte. Mas a partir do momento que eles escolhem a fonte, depois eles vão ter que definir qual o tamanho que aquela fonte vai ser usada, em qual tipo de caixa, entrelinha, comprimento da linha, a cor, contraste, etc. Deixa eu ver aqui rapidinho, que o Pablo fez uma pergunta. Tinha feito essa pergunta, os tipos de fonte mudam muito de programa para programa e depende da versão, né? Eu uso o LibreOffice e muitas dessas não aparecem. Dá para baixar a fonte? Dá sim, Pablo. Você pode baixar e o LibreOffice vai reconhecer essas fontes que você baixa do Google Fonte, não tem problema nenhum. Tá? Antigamente tinha vários tipos, assim, os arquivos de fonte variavam muito, e aí tinha umas coisas de que, eu estou usando TrueType 1, eu estou usando não sei o quê, e esse não instala no Windows, esse não instala no Mac. Hoje tudo instala em tudo quanto é coisa, e tá bem mais tranquilo de trabalhar, tá? Mas você pode baixar as fontes, o Google Fontes é uma ótima seara de fontes para escolher. E aí é só instalar no computador. Você baixa o arquivo, clica 2 vezes em cima dele, pelo menos no meu é assim, clico 2 vezes em cima dele, ele já instala sozinho. Não sei como é que é no Windows, mas é por aí, tá bom? Vamos então ver aqui, quando a gente fala de leitorabilidade, eu vou falar de tamanho, de tipo de caixa, de entrelinha, de comprimento da linha, de cor e contraste, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que se basear para tudo que eu estou falando aqui é que eu estou pensando num livro impresso. Então, todas as receitas de bolo que eu vou dar aqui é para uma pessoa segurando um papel a cerca de 35 a 40 centímetros do nariz, tá? Não é... Isso vale para outdoor? Não. Isso vale para Facebook? Não. Isso vale para... Não. Tá? Eu estou pensando aqui num livro impresso, tá bom? E aí a gente segue. Primeiro de tudo, definir tamanho, né? O tamanho que define se vai dar para ler ou não. Existe regra para tamanho? Todas as fontes têm que ser escritas em tamanho 11. Não, porque, como eu falei lá atrás, se a sua altura de X for muito pequena, você vai ter que aumentar um pouco a letra para ficar confortável de ler. Então, a gente vai ter que ficar trabalhando e jogando ali nas 11 e testar aquilo que a gente faz, certo? E outra coisa também, o tamanho vai influenciar e vai ser influenciado também pelas próximas coisas que a gente vai falar. Tem uma coisa que eu ando vendo muito por aí, e aí eu fico triste, e aí eu fico nervosa, e aí eu estou mostrando para vocês. Que é essa coisa de vou escrever tudo em lettering, e fazer um all caps, e aí eu vou fazer o meu meme, eu vou fazer minha capa do meu livro, e aí as pessoas querem que fique tudo encaixadinho num quadradão. Só que eles esquecem do detalhe que, assim, a gente tem que pensar no que a gente está ajudando a pessoa a entender daquele texto, certo? E aí o tamanho tem a ver com contraste. A palavra que mais vai chamar a atenção nesse primeiro aqui é o será que ou ajuda. Será que ajuda quem? Né? Aí aqui também, será que o tamanho ajuda no entendimento? Tamanho ajuda no, que história é essa? Não estou entendendo nada, e para complicar, parece que é erro, porque aqui está só um pouquinho menor do que aqui, né? Agora aqui, tamanho e entendimento. Agora funciona. Não tem essa obrigação tão grande da gente ficar fazendo tudo quadrado, né? Parece que se não for quadrado vai dar ruim,
né? Então, a gente pode brincar com o tamanho de texto? Pode brincar com o peso do texto? Aqui eu pus em negrito. Pode. Mas tudo isso pensando se, eu estou só fazendo uma caixa ou eu estou fazendo isso para ajudar as pessoas a entenderem o que eu estou escrevendo, né? E aí, a partir dessa, pensar no usuário, né? Pensar no leitor, pensar na pessoa que vai ter que entender aquele texto, e aí a gente faz, certo? E aí tem o lance da caixa alta ou baixa. Normalmente, quando a caixa está toda em a caixa alta é letra maiúscula, caixa baixa é letra minúscula, tá, gente? Quando um texto está todo em caixa alta, normalmente é porque todas as letras têm a mesma altura e fica tudo parecendo um monte de blocão, fica mais difícil das pessoas lerem, né? Normalmente, a gente não lê letra por letra, a gente lê o desenho da letra. É por isso que um texto muito estendido, muito condensado, a gente tem mais dificuldade de ler. É por isso que na hora que a gente coloca um texto todo em caixa alta, a gente não tem essa silhueta da palavra. É por isso que é muito normal, às vezes a gente está lendo um texto e fala assim, peraí, isso aqui não pode ser isso. Aí a gente vê que, e nota que a gente que pulou uma letra ali, né, e porque leu para ler uma letra, o texto mudou completamente de sentido, e aí caiu o sanity check da gente, né. Quero falar assim, não, tá errado. Né? O problema das caixas altas, além das dificuldades de leitura, é o fato de que parece que ela está gritando com a pessoa. Todo mundo que recebe alguma coisa em caixa alta no WhatsApp já tem quase certeza que tem alguém gritando com a gente, né? Então, isso é incômodo. Então, a gente tem que usar comedidamente, né? E a outra coisa também, assim, uma tendência que eu tenho visto nos últimos tempos, não era assim na minha geração, é que livros infantis, para facilitar o aprendizado da leitura, coloca tudo em caixa alta. E aí, lá pelo segundo, terceiro ano, quando a criança está lá com uns 9 anos, ele começa a usar as caixas baixas também, mas no começo eles começam usando só a caixa alta. Tá legal, assim, eu acho legal. Eu acho que eu acho que fica mais difícil de aprender a ler, porque então, parece que a coisa está gritando na minha cara. Mas aparentemente é o que está se fazendo agora, está tudo tranquilo, tá? Mas a gente tem que pensar nisso, usar isso comedidamente. Existe uma coisa chamada versalete também, que é caixa alta menorzinha, para não gritar tanto, né? Quando tem aquelas coisas de muito numeral romano e tal, eu tento usar o versalete, fica mais tranquilo, e outras coisas assim. E aí a gente tem umas situações que não, né? Por favor, não usem versalete, tipo isso aqui. Eu já tive isso, assim, já presenciei isso, tá? Isso aqui é isso aqui, só que em tudo com letra maiúscula. Não complica a situação da vida da pessoa, né? Tipo, já é uma fonte complicada, não vamos fazer isso, certo? Aí a gente tem outro lance também, entrelinha. Qual é a entrelinha mais confortável? Como é que eu defino qual é a entrelinha do meu texto? Segura a onda. Vamos lá, primeiro de tudo, entre essa e essa, qual que vocês preferem? É a mesma letra, só muda a entrelinha. Direita ou A esquerda? segunda, Direita. a segunda tá muito melhor. Né? Por quê? Porque aqui ela começa a embolar uma linha na outra. Apesar de não ter nada encostando em nada, né? Dá aquela sensação de que esse Q vai encostar nesse Z, que se tiver um P com um T, assim, um em cima do outro, um P e um L, capaz de um encostar no outro, assim, virar uma coisa só, né? E aí vai dando nervoso. E fica mais difícil da gente se manter na linha também, porque a gente chega aqui, na hora que chega para cá, já embolou tudo, né? E essa coisa de seguir a linha é muito complicada e é muito importante. Então, quando é texto longo, de novo, estamos falando de livros impressos e que as pessoas vão ler em 35 a 40 centímetros do nariz, etc, etc, né? O recomendado é de 120 a 150% do tamanho da fonte. Então, se eu estou usando Arial 10, eu vou ter uma entrelinha de 10 pontos, né? Eu vou ter uma entrelinha de 12 ou até 15 pontos. Eu posso escolher alguma coisa ali, né? 18 fica demais, 10, 11 é muito pouco, certo? Então, é fazer uma regrinha de 3, aquele negócio, né? Coloca o tamanho da fonte aqui igual a 100, 120 igual a X, e faz a regrinha de 3 lá, certo? Então, aqui, olha, eu fiz o mesmo texto com a mesma fonte, só que em diferentes percentuais de entrelinha para vocês darem uma olhada, tá? Então, aqui, olha, em 83%, aqui é em 100%, aqui é em 120, que é o que começa a ser recomendado. Tá vendo? Aí aqui o 120 e o 150, que é o máximo recomendado, né?
E aí, olha aqui, como é que a gente passa a ter linhas soltas que não fazem mais parte de um grupo, né? Que eu cheguei no 180, no 200, certo? Então, isso aqui começa a incomodar demais, né? Esse daqui eu acho total aceitável, esse daqui também, provavelmente eu ficaria no meio desses dois aqui só para me sentir mais segura e feliz. Mas é basicamente isso que a gente tem que pensar quando a gente está falando de entrelinha. Claro que varia de lugar para lugar. Se eu tenho uma letra muito rebuscada, né, aqueles rococós com letras e tal, não sei o que, muito cheio de rococó, você vai precisar de uma entrelinha maior. Mas como a gente está falando aqui de textos longos, né, normalmente a gente vai ficar aí ou numa sem serifa ou numa serifada e acabou. Você vai estar chegando mais ou menos aí entre 120 e 150. E aí tem uma outra coisa que é muito importante nessa história, que é o quanto a sua linha é comprida. Porque isso também influencia no conforto da leitura, certo? Então, para textos longos impressos, o recomendável é entre 45 a 75 caracteres por linha, incluindo espaços, certo? Olha essa aqui como é que é chato. Ó, era uma vez uma adorável menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela ganhou esse nome. Parece que está soluçando toda vez que você está mudando de linha, porque você está lendo um negocinho desse tamanho, tem que ir para outro, 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 né? Por quê? Porque a linha está muito curta, né? E aí a gente tem o extremo oposto, que é isso aqui, que a gente, quem nunca pegou, eu sou a mestre de fazer isso. Isso aqui é um caderno, não é um livro, mas às vezes a linha está muito comprida, aí eu faço isso aqui. Eu dobro a página do livro e eu fico acompanhando o livro assim, para eu conseguir achar a linha sem me perder. Você já fez isso? Ou pegou, sei lá, régua, maço de cigarro, pedaço de negócio, qualquer coisa que tivesse em volta para conseguir ir acompanhando a linha, porque eu não aguentava mais ficar perdendo a linha. É porque a linha está muito comprida, certo? Essa daqui, por exemplo, tem 90 caracteres de comprimento. Ela é chata pra caramba para ler impressa e deve estar sendo chato pra caramba para vocês aí, porque não se faz isso com PowerPoint, cara. A pessoa não tem nem a capacidade de pegar uma linha para poder ler seu PowerPoint segurando uma régua lá na frente para seguir a linha, né? Então corta em 2 colunas, né? Faz um negocinho melhor e tal. Mas tudo isso a gente tem que pensar que uma coisa vai influenciar a outra. Então, se eu estou usando um tamanho de fonte muito pequeno, eu preciso de um comprimento de linha menor ainda, né? Para a gente ir trabalhando isso tudo de um jeito mais ergonômico. Esse aqui é literalmente para vocês testarem. Se vocês não estão vendo as letras dentro dos círculos, em algum círculo, vocês são daltônicos. Você e 10% da humanidade. Não se estresse, você não é o único, tá? Já dei aula de teoria da cor para um daltônico e funcionou. Relaxa, tá? O que acontece, né? E a gente tem eu coloco isso aqui sempre no começo, para falar para vocês justamente sobre isso. Assim, a gente parte do princípio que as pessoas têm visão maravilhosa, né? Ou pelo menos tem uma visão igual a da gente. E a Leandra falou que viu que colocar a entrelinha 2 pontos a mais do tamanho da letra é um uso frequente até. É um uso frequente, mas não é um uso muito ideal. É normal isso na hora que a gente está trabalhando aí com 10 em relação a 12. Funciona. Mas se você está usando o 11, o legal seria que você usasse pelo menos 13,3 em vez de usar 13. Tá? E assim sucessivamente. Porque senão você acaba ficando com uma pontuação muito pequena. Tá? Enfim, por que eu estou falando isso? Porque 10% da população é daltônica e nem sabe que é quer dizer, e grande parte desses 10% não sabe que é daltônico, tá? Meu padrasto, por exemplo, descobriu que era daltônico aos 30 e poucos anos de idade, porque ele foi comprar uma fórmica para revestir um móvel lá em casa, e ele falou assim, a gente falou para ele, você vai comprar assim, qual que você está comprando? O verde, para combinar com a cozinha, e a cozinha era toda laranja. E aí a gente descobriu que ele era daltônico e, by the way, ele não comprou verde, ele comprou marrom. Então, acontece nas melhores famílias, as pessoas vivem muito tempo sem saber que são daltônicos e o que acontece nessas situações? A gente tem que pensar em todo tipo de dificuldade para se ver alguma coisa e para se ler alguma coisa, né? É óbvio que não dá para a gente escrever com um tamanho tipo 36, entrelinha 48, do jeito que eu gostaria, porque eu posso ler sem óculos. Que aí um livrinho de 200 páginas vira um livrinho de 800 páginas, né? Mas outras coisas a gente pode ajudar. A primeira delas é trabalhar e tomar muito cuidado com contrastes que vão ficar muito difíceis das pessoas lerem.
né? Contraste de vermelho com verde é um desastre. A grande maioria das pessoas não conseguem, a grande maioria dos daltônicos estão aqui em cima, ó, que não conseguem ler a diferença entre vermelho e verde, tá? Então, isso aqui para eles é um inferno. Isso daqui está com muito pouco contraste, porque o verde é muito clarinho e o branco é muito branquinho, e aí ele fica com muito pouco contraste, incomoda para ler também, né? Mesma coisa quando a gente está aqui, mesma coisa quando a gente está aqui, porque a gente tem duas cores muito semelhantes, certo? E aqui, ó, preto no vermelho, branco no preto, tranquilo. O problema é na hora que a gente vai pôr aqui um cinza com cinza, que aí também tem mais dificuldade para leitura, certo? E entender também que tudo isso vai se juntando. Então, se eu tenho uma fonte com uma muito fininha, né, com peso muito fino, muito light, no preto ela vai ficar mais difícil de ler do que uma fonte que é normal, digamos assim. Né? Então, isso tudo, o tamanho, é óbvio que eu posso escrever branco no preto com uma letra desse tamanho, uma palavra de 3 letras na capa do livro, vai ficar lindo. Todo mundo vai conseguir ler. Isso aqui já começa a ser muito cansativo. Não tem transição grossa e fina, muito condensada, tá muito fina, e ainda tem esse negócio do preto que parece que está invadindo o branco, fica mais difícil de ler ainda. Certo? A gente tem a parte de alinhamento, né? Temos 5 tipos de alinhamento. O alinhamento à esquerda, o centralizado e o à direita. E isso também influencia no modo com que a pessoa vai ler seu texto, né? Um texto que está alinhado à esquerda é mais tranquilo. A gente desenha uma linha imaginária na cabeça da gente e a gente acostuma a ler com o texto todo encostado na esquerda, certo? Quando a gente vai para a direita, é mais difícil, mas a linha ainda existe ali. Tudo bem que a gente vai e volta, fica meio torto e tal. Centralizado, a linha não está em lugar nenhum, está tudo sambando. Fica muito difícil de ler. Então, juntando isso com outras coisas do tipo, estou usando um tipo fantasia, com muito gordo, ou muito magro, muito isso, ou muito aquilo, aí a gente vai complicando mais e mais a situação. Não sei se vocês já notaram, assim, criança, quando está aprendendo a ler, normalmente fica com o dedinho na linha para não se perder. É uma gracinha. E pessoas que leem em braille também, o tempo todo. O dedo tem que estar ali para ele saber qual é a próxima linha, né? Porque o braille é tátil. Aí a gente tem o alinhamento justificado à esquerda e o alinhamento justificado justificado à esquerda, não hifenizado e hifenizado, certo? Partindo do princípio que todo alinhamento de texto, todo alinhamento justificado, ou todo texto justificado deve ser hifenizado, por quê? Porque senão fica com um espaçamento muito grande entre as palavras, né? Aí perde o sentido da frase. Exatamente. A gente tem o que a gente chama de rios, né? Que é quando a gente consegue fazer esses desenhos assim, e a gente fica com os dentes de cavalo, ó, né? Os caixotes, que o pessoal fala. E isso tudo, quer dizer, caixote é outra coisa que não tem aqui, mas enfim, isso tudo atrapalha a leitura, né? Porque a gente fica com essa sensação de que isso aqui está mais ligado a isso aqui do que a isso aqui, porque o espaço está menor. Né? Eu tenho um exemplo, mas era em inglês, eu não queria colocar aqui, de um texto que o rio é tão grande que parece que o texto está escrito em 2 colunas, assim. É muito doido, acontece. Então, o que a gente faz, né? Se o texto é justificado à esquerda, né? A gente vai e tem que ter hifenização. Mas para uma coluna pequena não é melhor usar sem hífen? Uma coluna pequena justificada, não. Uma coluna pequena, o que eu voto é alinhar à esquerda. Entendeu? Orelha de livro alinharia à esquerda de boa, não justifica. Se não justificar, não precisa hifenizar, não hifeniza. Isso aqui não precisa hifenizar. É outra história. O que a gente faz quando o autor não aceita alinhar à esquerda? O autor e o editor. O editor acha que tudo tem que ser justificado. Aí hifeniza. Pra não ficar cheio de dente de cavalo. É a vida. Né? Mas, enfim, falando sobre finização, chora mesmo. Eu morro de vontade de chorar, às vezes, com umas coisas que eu escuto por aí. Mas, enfim,
Tem gente a favor da hifenização e tem gente que deve contra a hifenização. Eu tô em cima do muro, tá, gente? O negócio é o seguinte, tem gente que não gosta de hifenizar porque não reflete o modo com que a gente fala, ninguém fala eu, estou feliz, ou G, né? Quebra as palavras em pedaços sem significado, ou às vezes, pior ainda, em palavras com significado que não tem nada a ver com o texto. A Inês fez curso de preparação com a Denise. A Denise sempre fala de um livro de criança que não sei porquê separaram uma sílaba e ficou bunda nessa página, e aí virava e tinha o resto da frase, não tinha nada a ver com bunda, e a criançada toda rindo, desesperada do tal do bunda, e ninguém prestava mais atenção na aula. Então, esse tipo de coisa, né, pode acontecer, e tem gente que acha que dificulta a leitura. Dificulta a leitura, sim, para determinada parcela da população que não está acostumada a ler com texto hifenizado. Por exemplo, uma criança que está aprendendo a ser alfabetizada, oi, criança que já está alfabetizada, não vai conseguir ler o texto com tanta facilidade se estiver cheio de hífen. Então, é muito normal, livro infantil não se hifeniza. Absolutamente normal. Né? No momento em que a gente vai tomando consciência de que a criança aprendeu a hifenizar, a gente começa a hifenizar os textos infantis. Fala, Maíra. Não, então, isso me chamou a atenção aqui, porque eu estou lembrando da época que eu fui alfabetizada, os primeiros anos de escola, eu não sou assim tão velha, mas é antes da internet, sabe? Então, as professoras escreviam no quadro negro com giz. E eu tinha professora de português que tinha letra cursiva redonda no quadro de giz e fazia hifenização. E eu fiz caligrafia no caderno de caligrafia, minha letra cursiva até hoje. E a gente aprende a escrever com a hifenização no papel e caneta. Qual é o problema de replicar isso no livro e no, sabe? Você quer que eu comece com o fato de que você e todo mundo que está aqui faz parte assim, de um 20% da população brasileira que fazem parte da sociedade letrada, leitora. A gente não está escrevendo só para a gente. Pode ser. Eu adoraria que a gente estivesse dando essa palestra num mundo sueco, onde todo mundo sabe separar as próprias sílabas e não tem dificuldade com o texto. Mas o mundo... A dura realidade, é a verdade, tá certo. E agora... Retiro minha pergunta. E agora esse mundo digitalizado que não hifeniza nada, vai piorar, porque vai piorar a situação. As pessoas não vão saber mais hifenizar. Não sabem hifenizar, mas assim, eu também, quer dizer, eu sou boa de hifenização em português, sou muito ruim de hifenização nas outras línguas que eu falo. Mas assim, eu aceito e consigo ler uma coisa hifenizada nas línguas que eu falo sem problema nenhum, mesmo, né? Agora, tem umas situações que são complicadas. Carlinha, já deixa você falar. Por exemplo, eu estou num texto que é muito denso, de uma coisa muito específica, e que aquela palavra só é falada uma vez, ela parece hifenizada, e a pessoa pode entender que aquela palavra é hifenizada. Tem aquele hífen como... Entendeu? Tem umas situações assim, principalmente em texto técnico, com muita coisa complicada, que a gente tem que parar e ver aquele caso específico. Né? E agora eu já estou saindo da minha área, indo para uma área de preparação, revisão, edição, que não é minha não, tá, gente? Eu sou designer. Mas, enfim, tem essa situação também. Quase ninguém sabe que quando um hífen é separado, uma palavra hifenizada é hifenizada, tem que ficar com traço aqui e com traço embaixo. Então, se eu for colocar pé de moleque, eu vou colocar pé de moleque, aqui vai ter um hífen e o D aqui embaixo vai ter outro hífen. Quase ninguém sabe disso. Já aconteceu de revisor marcar para mim, para eu tirar aquele hífen de lá de baixo, porque estava errado. E eu, tipo, não, filha, você não sabe a língua portuguesa. E depois, quem não é revisora sou eu. E aí, quando a gente pensa no a favor, se você quer um texto edificado, e a grande maioria dos editores querem texto edificado, porque eles ficam nervosos com ao lado da direita lá sambando, você vai ter que hifenizar, né? E a outra coisa é que economiza espaço. Isso é fato, né? Se a gente hifeniza, a gente cabe mais caractere por linha e a gente economiza espaço. Então, se é uma produção que tem que ser com o mínimo de número de páginas possíveis para poder economizar no preço final, vai ser hifenizado. Tem várias coisas também para se levar em consideração.
certo? E aí, eu fiz um aqui de propósito, tá, gente? Aqui, ó, sem finização não há como justificar o texto. E aí, acontece isso aqui, às vezes, olha, 4 infinizações, uma seguidas da outra. Isso aqui que a gente chama de caixote, tá? E que as pessoas têm certo grande horror. Mas quando a coluna é muito estreita e as palavras são muito compridas e é tudo infernizado e tem que ser justificado, vai acontecer, tá? O InDesign tem modos de segurar essas coisas, mas de segurar, de marcar para você resolver e tal, não sei o quê, mas pode acontecer, tá? Eu prefiro isso do que um monte de dente de cavalo. É basicamente. Oi, fala, Marina. O que você acha do texto justificado à esquerda e não justificado à direita? Alinhado à esquerda e não Sem justificado. justificar, tipo isso aqui, né? Eu não tenho nada contra, mas eu tenho que dar minha alma, porque assim, editores não gostam. E aí editores tentam. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que é um tipo de texto que está todo mundo lendo o tempo todo na internet, ninguém está se incomodando com isso, e geralmente quem se incomoda ou é o autor, porque é um autor mais tradicional, ou é o editor, porque, não, livro sem justificar, não. Eu até concordo que um livro-texto, né, um livro-texto com os textos principais justificados ficam legais. Agora, legenda, com a orelha, capa. Por que precisa justificar? A quarta capa? Não precisa. Tá tudo na cabeça da pessoa. Fica mais leve, no geral, assim, acho que tem Eu texto também que acho. fica bonito também. Mas, no geral, eu acho que ele fica mais suave, assim, fica menos forçado, né? A divisão tem modos de compor texto. Eu ensino isso no curso de InDesign, né? Assim, como compor texto de modo que você consiga não deixar tão travado assim. Mas é verdade. Uhum. A Carla, e tem esses caixotes maneiras de diminuir, né, a diferença que dá nas instâncias. Tem modo de controlar o kerning. O kerning é o espaço entre as palavras, o espaço entre as letras e o tamanho dos glifos para tentar amenizar a coisa, fora toda a configuração de finização que pode ser feita e tantas outras coisas que faz o texto ficar melhor, né? Eu dou isso, acho que na segunda aula de design. Mas é porque aqui não dá, né? Senão a gente vai ficar aqui até as 10 horas da noite. Mas é uma coisa que eu ensino a fazer justamente para tentar. Como essa palestra eu fiz toda aqui no Google apresentações aí, sei lá, Google Slides, eu não me preocupei tanto com texto assim e tal, mas quando eu estou trabalhando, aí é diferente, né? A Carla está perguntando se esses caixotes sobram para o diagramador consertar. Esses caixotes, especificamente, você tem como consertar lá no InDesign, no ajuste de finização. E aí você fala o número de hífens em linhas consecutivas que você aceita. E aí ele trava para você, e aí o Adobe Paragraph Composer dá um jeitinho lá dele, tá? Então, assim, sobra para o diagramador consertar, mas se o diagramador souber setar direito o InDesign, ele não vai precisar consertar, porque não vai ser gerado. Tá? E aí vai por aí. Certo? Galera, assim, isso aqui não é tudo, óbvio, para uma leitura confortável. Se você fizer um grid ruim, não estabelecer hierarquia, não pensar em linha de base, não pensar em fluxo de leitura, você também não vai ter uma leitura confortável, né? Então, assim, o que eu estava pensando mais era nessa coisa da composição do tipo, porque eu me propus a falar de tipografia e não de layout todo e tal. Pessoal. Obrigada, Cibele. Boa noite a todo mundo. Inês. Obrigada. Valeu. Beijão, galera. Muito obrigada pela presença.